Sagradas Escrituras. Ao longo desses anos temos estudado vários livros da Bíblia. Já estudamos aos Efésios, já estudamos Colossenses, já estudamos Gálatas, 1 Coríntios, estudamos Pedro, Romanos, Apocalipse, versículo por versículo. E agora estamos estudando esse livro poético, que é o livro de Salmos. E hoje nós vamos estudar a oração de número 5. Mais uma sequência das orações de Davi. E Davi começa, conforme os salmos anteriores, se dirigindo para Deus, expressando: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Observa que no transcorrer desta oração, a oração que Davi está oferecendo a Deus é aquela oração matutina. É das primeiras horas do dia, assim que ele desperta, assim que ele acorda. A primeira decisão dele é buscar a Deus, é falar com Deus, é expressar diante de Deus os sentimentos do seu coração. E não existe horário melhor do que assim que despertamos, a primeira coisa a se fazer, conversar com Deus. E observa que ele não apenas conversa, é uma oração com reflexão. É uma oração acompanhada também não só de palavras, mas de um silêncio diante de Deus. Não sei vocês, mas é muito bom, depois de um período que você abre o seu coração, expressa para Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que há dentro de você, você diz para Ele as suas alegrias, você declara para Ele também as suas inquietações, as tristezas, as situações que aos seus olhos são impossíveis. E depois de um bom tempo de conversar com Deus, adorando, falando, você tira alguns minutos e fica em silêncio, apenas em silêncio diante de Deus. O que esse silêncio traz? O que essa meditação traz? Em primeiro lugar, ela traz paz, ela aquieta a sua alma. Seu espírito fica sossegado. Quantas vezes você entra diante de Deus em desespero, conversa com Ele, fala com Ele, depois fica em silêncio, conforme diz o Salmo: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Como bem declarou Jeremias, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Às vezes orar não é só falar, mas é meditar também, é refletir. Em silêncio você aquieta a sua alma e ao mesmo tempo você permite que Deus fale lá no seu íntimo, lá no seu âmago, trazendo direção, trazendo resposta e confiança para a sua alma. Então Davi, quando ele ora, a primeira preocupação dele é que Deus desse ouvidos às suas palavras. Muda somente o nome, muda somente as figuras. Mas todos nós temos uma preocupação ao orar: será que Deus vai me ouvir? Porque nós temos aquela preocupação: eu acho que hoje eu não vigiei durante o dia. Se eu falar com Deus hoje, Deus vai me ouvir? Eu falhei durante esse dia. Será que se eu conversar com Deus, Deus vai dar ouvido às minhas palavras? Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira questão que você precisa entender, que na sua relação com Deus, mais do que Ele ser seu Deus, Ele é teu Pai. Vou repetir: Ele é teu Pai. O filho pode aprontar, o filho pode vacilar, o pai até disciplina, mas o pai nunca vira o rosto para o seu filho.
O pai sempre está disponível ao seu filho. Isso significa dizer que todas as vezes que você se dispõe a conversar com seu Pai Celeste, fica tranquilo, Ele dará ouvidos à sua voz. Quem tem essa confiança que Deus ouvirá as suas palavras? Continuando, ele pede a Deus: atende a voz do meu clamor. Observa que não é apenas mais uma palavra que ele está dizendo para Deus, não é apenas mais uma citação de oração, é um clamor. Clamor é algo que você faz com insistência diante de Deus. Clamor é um grito de urgência. Geralmente clamor é feito com lágrimas. É aquilo que você está falando com Deus, como o salmista falou no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. É o clamor que você quer que a mão de Deus haja rapidamente naquela situação. E ele está dizendo: atende a voz do meu clamor. E esse pedido não é apenas de alguém que está querendo o favor de Deus, mas é de alguém que reconhece que Deus não é apenas Deus, Ele é Rei. Ele pede: atende a voz do meu clamor, e ao mesmo tempo expressa adoração, reverência e temor diante de Deus, ao declarar: Rei meu e Deus meu, pois a ti eu orarei. O Senhor é o alvo da minha oração. O Senhor é o alvo do meu clamor e da minha súplica. E eu quero te dizer que o Senhor não é apenas Deus, o Senhor é Rei. Como Deus, o Senhor recebe a minha adoração, e como Rei, o Senhor governa a minha vida. É isso que ele está declarando. Tu não é apenas o meu Deus, tu és o meu Rei. O Senhor tem o governo da minha vida, o Senhor tem o controle da minha vida, o Senhor tem a majestade, o Senhor tem um cetro de autoridade, e eu me submeto ao teu governo. Isso é muito profundo. Reconhecer Deus como Rei e Deus. Deus, eu presto adoração. Rei, eu presto honra. Deus, eu ofereço a minha súplica. Rei, eu ofereço a minha vida. O Senhor tem o governo dela. Toda vez que você ora, venha a nós o teu reino, você está dizendo: vem o teu governo sobre mim. Governe sobre a minha vida, assuma o comando. O que eu tenho é do Senhor. A minha vida, a minha família, a minha casa, tudo está sobre o teu governo e o seu domínio. Aí ele declara: a ti eu orarei. Ou seja, quem é que pode mudar a nossa vida? A não ser Ele. Quem pode atender às nossas questões? A não ser Ele. Quem pode fazer o impossível tornar-se possível? Só Ele. Quem é que pode trabalhar nas situações mais inimagináveis? Aquilo que o advogado diz: olha, já usei todos os meus recursos. Aquilo que o médico diz: olha, não tem jeito, você tem 3 meses de vida. Quantas pessoas que já foram sentenciadas a 3 meses de vida e já estão vivendo mais de 30 anos? Por que isso? Porque quando você ora a esse Deus, quem dá a última palavra será Ele. Quem determina o final das coisas é exatamente Ele, porque Ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. E antes que houvesse dias, eu sou Deus. E é por isso que Davi está dizendo: a ti eu orarei. A quem você vai dirigir oração? A não ser a Ele. Se você dirigir aos homens, os homens não podem resolver a tua causa. Se você dirigir a sua oração a outros deuses, eles não poderão. Porque esse Rei que ouve a nossa oração, Ele é aquele que o salmista declarou: aquele que fez o ouvido não ouvirá,
Mas os outros, a palavra diz, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, e se torna semelhante a eles, todos quantos se dobram e os veneram e os adoram. Mas o nosso Deus não, Ele é vivo, Ele é santo, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele trouxe à existência aquilo que existe do nada, quando Ele disse, haja, ouve, porque Ele é Rei e Ele é Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. A Ele eu orarei. E novamente Ele dá ênfase ao horário da sua oração. Novamente Ele declara: pela manhã, cita bem alto aí a igreja, pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ou seja, está dizendo, Senhor, quando amanhecer o Senhor vai me encontrar. Quando estiver clareando o dia, o Senhor vai ouvir a minha voz. Interessante que quem ora, Deus conhece a voz deles. Amém? Deus conhece a voz daqueles que oram. E Ele está dizendo que tinha um horário específico para ele buscar Deus. Ele decidiu buscar o Senhor pela manhã. E aqui nós tiramos uma lição. Qual é o horário do dia que você reserva para conversar com Deus? Qual horário? Tenha um horário para falar com Deus. O que não pode é ficar sem falar. Ele decidiu, pela manhã Deus vai ouvir a minha voz. E pela manhã não só vai ouvir a minha voz, eu me apresentarei a ti, a minha oração. Isso é profundo, ele diz, não só o Senhor vai ouvir a minha voz, mas pela manhã eu apresentarei a ti a minha oração. O Senhor vai me encontrar lá no lugar da oração. Diga comigo, eu preciso ter um lugar em um horário de oração. Isso precisa virar hábito. Exato. Para não esquecer, para se tornar hábito, para ficar no subconsciente. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, todos os dias, ter um horário e um lugar para poder apresentar a Deus as nossas orações. Isso não pode ser só na hora da crise. Isso não pode ser somente quando o problema bate na nossa porta, porque lembramos de orar quando tudo vai mal. É importante você orar quando tudo vai mal, mas é importante também orar quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai mal, a oração ajuda você a vencer o processo. Quando tudo vai bem, a oração faz você ficar mais íntimo de Deus. A sua amizade com Ele se estreita. E você vai ficando parecido com Ele. Quantos pode dar glória ao nome de Jesus? Então ele declara, eu apresentarei a ti a minha oração. O interessante é que ele diz, e eu vigiarei. Vigiar, ou seja, eu não vou descuidar disso. Eu não vou abrir mão desse propósito. Eu não vou deixar de cumprir este compromisso com Deus. Porque a oração, quando não muda as coisas, ela muda quem está orando. Amém? A oração, quando não muda as coisas, ela muda você. Mas na maioria das vezes acontece os dois. Na maioria das vezes, Deus trabalha por meio da oração. Elias, diz a palavra, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Qual foi a diferença na vida dele? Tiago diz, tendo ele orado. Ele orava. Era homem que tinha as mesmas paixões. Tinha ansiedade, tinha depressão, tinha momento que ele queria que Deus levasse ele, acabasse com a vida dele, porque ele não aguentava mais sofrer. Igual a gente. Quem nunca pediu para Deus levar?
Me tira, Senhor. Não aguento mais essa vida. Eu quero ir para o céu logo e tal. Sempre é porque você não está conseguindo lidar com os problemas que você está enfrentando. Era homem sujeito às mesmas paixões, mas quando ele orava, ele via Deus agindo em seu favor. E o interessante é que ele orava com a confiança e a certeza de que Deus iria lhe ouvir e lhe responder. Essa deve ser a nossa motivação. Toda vez que você for orar, vai com esse espírito. Não, eu vou orar, Deus vai me ouvir. Não vai com aquele espírito derrotado. Que às vezes você vai orar, o diabo sopra. Não, Deus não vai te ouvir, não. Você é pobre, miserável, desgraçado. Nós já fomos pobres, cego, miserável e desgraçado, mas agora não. Agora fomos alcançados pela graça, agora estamos ricos da graça de Deus, agora temos o Espírito Santo que habita em nós, e a palavra de Deus diz que temos nele essa confiança, que se nós orarmos, ele é fiel para nos ouvir e responder muito mais além do que pedimos e estamos esperando. Aleluia! Vai com essa confiança, eu vou orar e Deus vai me ouvir. Deus vai me atender, eu vou conseguir receber a vitória que eu preciso da parte do Senhor nesse propósito. Ele diz, eu orarei e vigiarei. No versículo de número 4 ele declara, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. A partir desse texto nós temos a revelação de 7 coisas que Deus se opõe, que Deus não aprova, que Deus não tem prazer, que Deus rejeita, que Deus não tolera e que não coaduna com a sua natureza e com o seu caráter. A primeira coisa que Deus não tem prazer e que ele se opõe é que Deus não tem prazer na iniquidade. O que é a iniquidade? É uma das manifestações do pecado. É uma das faces do mal. Existem 3 níveis de mal que atuam na nossa natureza: pecado, transgressão e iniquidade. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, tentando acertar. Você quer fazer o que é certo, mas sem querer faz o que é errado. Ah, nunca mais vou mentir. De vez em quando você vai e solta uma mentirinha. Nunca mais vou ficar nervoso no trânsito. Daqui a pouco alguém te fecha no trânsito, sem querer você fala, filho de um fariseu. Isso é o pecado. É você errando, tentando acertar. Transgressão não. Transgressão é um outro nível de pecado. Você erra de propósito. Você sabe fazer o que é certo, você sabe acertar o alvo, e de propósito você mira fora do alvo. Você transgrediu uma lei, você transgrediu um mandamento de Deus. E a iniquidade? A iniquidade é quando você pega o alvo que você deveria acertar, sabe acertar, e diz o seguinte, eu não quero mais saber desse alvo. Você quebra o alvo e se entrega de vez à prática do pecado e vive para o pecado, buscando oportunidade para o pecado. Essa iniquidade faz divisão entre nós e o nosso Deus. E ela está ligada intimamente à natureza de Satanás. Porque um dos títulos do diabo é o iníquo. Então, iniquidade é derivado do iníquo. Quem se entrega ao pecado está literalmente dominado por Satanás, o príncipe das trevas. Era esse o nosso estado antes de se converter. Estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, Paulo diz em Efésios 2. Estando vós mortos do pecado e delitos, eram filhos da desobediência, seguindo o curso deste mundo, sob o domínio do príncipe das trevas. Olha como é pesada essa questão da iniquidade. Então Deus não tem prazer nela, porque ela faz divisão entre o homem e Deus. Ela separa o homem de Deus, segundo Isaías capítulo 59, versículo 2. Deus não tem prazer. E aqui o salmista declara que Deus não tem prazer na iniquidade. Segundo, Deus se opõe com aquilo que é mal. Ele não habita com o mal. Deus sempre vai se opor ao mal.
Porque o mal é o oposto daquilo que Deus é. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então aquilo que é mal não habita com Ele, não combina com Ele. E se a gente sabe que é mal, precisamos fazer o quê? Rejeitar, abrir mão. Deus não tolera o louco, porque aqui está falando do louco. Mas que louco é esse? É o orgulhoso. Todo orgulhoso é considerado por Deus louco. O orgulhoso e o soberbo são parentes e irmãos gêmeos. Deus não tolera o louco, o soberbo na sua presença. Pedro, falando disso, ele declara dizendo que Deus abate o soberbo, porém ele dá graça ao humilde. Deus se opõe àqueles que praticam a maldade. Versículo 5. Deus odeia a mentira, que nesse contexto é chamado de falsidade. Deus aborrece o homem sanguinário, aquele que mata, assassino, violento. E ele também aborrece o homem fraudulento, aquele que comete o fraude, desonesto, desleal e assim por diante. São 7 coisas que Deus se opõe, que está aqui a partir do versículo 4 em diante, nesse Salmo 5. E que nós precisamos tomar nota para olhar para isso e não deixar que se manifeste em nossa vida, porque o nosso desafio diário é fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 7. Porém, eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Parece que ele muda de assunto, mas ele mostra aqui uma decisão. Ao mesmo tempo que ele apresenta a maldade que Deus rejeita e que é cometida por homens que se entregam ao pecado, Davi está declarando: eu tomei uma decisão. Ao invés de seguir a maldade, a iniquidade, a impureza, a falsidade, a mentira, eu decidi entrar em tua casa. E ele diz: eu não estou entrando porque eu sou bom e eu mereço estar, mas estou entrando pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor eu me inclinarei para o teu santo templo. Ou seja, ele estava comprometido a congregar, a estar no lugar onde Deus era adorado, onde Deus era glorificado. Ah, pastor, tem muitos problemas na igreja. Sim, são vários. São vários problemas, porque você está dentro dela. Todos nós somos pessoas que temos problemas. Se você focar nos problemas das igrejas, você não fica em nenhuma. Você precisa olhar para a igreja como Noé olhou para a arca. Você acha que foi fácil para Noé ficar mais de um ano dentro da arca? Lidando com os mesmos animais, limpando aquela sujeira toda, galo cantando, leão rugindo, outros animais berrando, aquela coisa toda. Um ano preso dentro de um só lugar. Mas ele sabia que se saísse de lá ele ia morrer. Porque do lado de fora o perigo era muito maior. E ali era o lugar que Deus preparou para a salvação dele. Entenda que por mais problema que você veja numa comunidade cristã, você precisa entender que ainda aqui é o melhor lugar para cultuar, servir a Deus, adorar a Deus e saber que aqui a tua salvação está sendo ministrada. Então não deixe o seu compromisso com a casa de Deus de lado. Seja um crente que congregue, que se envolva com a obra de Deus, que esteja comprometido com a causa do Evangelho. E assim a sua fé vai sendo fortalecida. Porque uma vez que você entra na casa de Deus, uma vez que você valoriza o temor do Senhor e se inclina diante de Deus no seu santo templo, olha o que o Senhor faz. Ele te guiará na tua justiça. E por causa dos meus inimigos, o Senhor endireita diante de mim o teu caminho. Você se compromete na casa de Deus, o Senhor te guia em justiça e te protege diante dos inimigos, endireitando os teus caminhos.
E é uma promessa que está em Isaías. Abre Isaías 45, versículo 2. Olha que tremendo. Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. O que mais? Qual é a segunda promessa? Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os seus ferrolhos de ferro. Isso é promessa para quem se compromete na casa de Deus. Ah, Deus pode te dar vitória ficando em casa? Pode, mas aqui flui muito mais. Sim ou não? Todo dia tem vitória na casa de Deus. Todo dia Deus está abrindo porta. Todo dia Deus está fazendo um milagre. Todos os dias Deus está diante de nós endireitando os nossos caminhos. Quem reconhece isso, adore o seu santo nome. Davi também no versículo 9, ele faz o traço do perfil dos homens ímpios. No versículo 9, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras. As suas entranhas são verdadeiras maldades. E a sua garganta é um sepulcro aberto. E lisonjeia com a sua língua. Olha o perfil de um homem ímpio. Primeiro, são infiéis, porque não há retidão na boca deles. Se não há retidão, significa dizer que são infiéis. Segundo, interiormente são maus. As suas entranhas são verdadeiras maldades. Entranha é aquilo que está lá no íntimo, está lá dentro da pessoa. Interiormente são maus. Não vem coisa boa de dentro deles. E Jesus faz uma denúncia sobre isso. Olha comigo Marcos, capítulo 7, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Tem muita gente preocupada com a posição externa e esquece que o problema maior está no íntimo. Não é do lado de fora. Olha o que Jesus denuncia. Versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. O homem ímpio alimenta isso dentro dele. Seu interior é mau. Ele não rejeita, ele não repugna. Pelo contrário, ele tem prazer em todas estas coisas. E Jesus declara que é de fato isso o que contamina, o que polui, o que destrói o homem. Então, em primeiro lugar, o ímpio é infiel. Em segundo lugar, o seu interior é mau. Em terceiro lugar, sua garganta é um sepulcro aberto. Sepulcro fala de vida ou fala de morte? Morte. O que sai da boca dessas pessoas não produz vida. O que sai da boca dessas pessoas não edifica. A conversa é de morte, só fala o que não presta, o que não deve. Os assuntos dele não tem nada que você pode extrair de bom, porque a sua boca, a sua garganta é como um sepulcro aberto. O contrário, o servo de Deus, Paulo diz que a nossa boca, a nossa palavra, seja temperada com sal. Ou seja, nós precisamos falar aquilo que edifica, aquilo que traz vida, aquilo que de fato pode servir de bênção para a vida daqueles que nos ouvem. E por fim, lisonjeiam com sua língua, ou seja, produzem falsos elogios. O intuito ali é mau. Ele elogia a pessoa na presença e por fora, você sabe como termina. Essa é a característica de um homem ímpio. O falso elogio,
a falsa manifestação do reconhecimento da virtude de alguém. Essa é a característica dele apresentada por Davi aqui no versículo 9. Nós encontramos ainda no versículo 11 e 12, caminhando para o final da exposição desse Salmo 5, 5 bênçãos sobre a vida dos justos. 5 bênçãos sobre a vida dos justos. Versículo 11 e 12. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará ao justo, circundá-los-ás da tua benevolência como de um escudo. Quais são as 5 bênçãos do justo nesses versículos? Primeiro, tem seu refúgio em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Deus é o lugar aonde ele se esconde. Deus é o lugar aonde ele encontra segurança. Segundo, se alegram em Deus. Deus é a sua fonte de alegria. Por isso que o crente é alegre em todo o tempo. Porque a motivação da sua alegria não é o que ele passa, mas é o que ele vive em Deus. A sua alegria é ultra circunstancial. Paulo diz em Filipenses 4:4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijar, alegrai-vos no Senhor. E isso é uma bênção para a vida do justo. Quantos aqui estão alegres em Deus? Em terceiro lugar, sua segurança está em Deus. Ela não está no plano político, no plano de governo, na sua empresa, porque você hoje pode estar trabalhando, amanhã pode ser demitido. A sua segurança não está no diagnóstico médico, porque pode se equivocar. A segurança dele sempre estará em Deus. A sua segurança não está no seu pastor, por mais que ele honre, ame o seu pastor. Mas o pastor pode ir embora, pode sair, pode morrer, e assim por diante. Deus me guarde, que eu ainda quero viver 150 anos. Aleluia! Mas você não pode colocar sua confiança a não ser em Deus. É nele que você estará seguro. Em quarto lugar, são abençoados por Deus. Quem aqui é abençoado por Deus? Então declare bem alto, levanta a mão direita e diga: eu sou abençoado por Deus. Aleluia, dá uma olhada no rosto dele e vê se tem um sorriso de abençoado. Aleluia, está abençoado. Onde você colocar os pés, Deus está contigo. Onde você colocar as mãos, o Senhor te prosperará, porque Ele ordena sobre os seus filhos a sua bênção. Em quinto lugar, tem a benevolência ou a graça de Deus. Benevolência fala da bondade de Deus, do favor de Deus. Isso são bênçãos na vida do justo. E por último, nós temos a manifestação da característica dos retos. A característica dos retos. Em primeiro lugar, confiam em Deus. Versículo 11. Confiam em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O versículo central da Bíblia, está no meio da Bíblia. E eu quero citar para você registrar. É literalmente a metade da Bíblia. Salmo 118, versículo 8. Olha que tremendo, que fala sobre isso, sobre confiar em Deus. É o versículo que está na metade da Bíblia. É o versículo central da Bíblia. Salmo 118, versículo 8. Aleluia! É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Você pode até sublinhar, se quiser anotar, é uma curiosidade bíblica. É o versículo central da Bíblia. É a metade da Bíblia aí, viu? Entre Gênesis e Apocalipse, está exatamente na metade da Bíblia. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Um homem falha, um homem mente, um homem volta atrás, mas o Senhor não. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra, a sua promessa não passarão. Então os retos confiam em Deus. Em segundo lugar, os retos amam a Deus e o seu nome. E por fim, são justos. Quem pode louvar o Senhor por isso? Quem pode glorificar a Deus por estes salmos? Vamos ficar em pé e apresentar ao Senhor a nossa súplica, a nossa oração e o nosso clamor, finalizando assim a reflexão e a exposição desse Salmo 5. Semana que vem vamos estudar o Salmo de número 6, que é a oração de angústia. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, o teu Filho, declaramos a tua bênção sobre a vida da tua igreja. E tiramos por lição a atitude do teu servo nesta oração desse salmo. Nós confiamos em ti e temos convicção que o Senhor tem dado ouvido às nossas orações, às nossas palavras e tem atendido o nosso clamor. E nos alegramos e confiamos no Senhor, Pai. Abençoa todo o teu povo que veio aqui na tua casa te adorar. Visita também os que estão nos acompanhando pela internet e que está recebendo essa palavra, e onde essa palavra chegar, ela possa produzir o fruto pelo qual foi enviada nessa noite, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo edificação, trazendo libertação e glorificando o teu nome que é vivo e santo, ó Pai. Assim oramos e abençoamos os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos honrar o Senhor nesse momento com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, apresentando nesse instante o nosso melhor para Deus. Em seguida nós vamos falar dos trabalhos que ocorrerão durante essa semana, compartilhando assim com os nossos amados irmãos. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja, prosperando todos os irmãos que têm investido no reino de Deus. Glória a Jesus. Amanhã nós temos culto em todas as nossas igrejas filiadas ao ministério. Temos lá no bairro de Fátima, temos lá no Crubixá, temos também lá no Santo Afonso e na Coab. E se os irmãos desejarem visitar as congregações, serão muito bem-vindos para apoiar o trabalho das congregações. Quinta-feira nós temos o segundo dia da campanha, Não Temas, Crê Somente. Nós vamos ter aqui a presença da cantora Jande, também da cantora Elianai, ali de Aracruz, e vai estar pregando a palavra a missionária Marcela. Então, os irmãos, orem, divulguem a campanha, participe, vai ser muita bênção aqui, quinta-feira, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Sexta-feira, nós vamos ter o culto de posse do pastor Burlini na congregação da Coab. Ele vai estar assumindo a direção da congregação da Coab. Eu quero convidar a sede para participar ali quinta-feira, prestigiar o pastor Burlini, estarmos juntos ali, apoiando ele nesse trabalho de sexta-feira. Amém? O pastor Burlini vai para a Coab e o pastor Cristiano vai descer aqui para a sede. Na semana que vem nós vamos apresentar aqui as decisões que foram tomadas na reunião de obreiros. Amém, irmãos? Vamos de pé, então, nos despedir para os nossos lares. Convido aqui o pastor Burlini para estar fazendo a oração e também impetrando a bênção apostólica. A paz do Senhor, igreja. Oramos ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Senhor. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, por tudo que foi ensinado sobre a sua palavra nessa noite, e que venhamos aplicar em nossos corações, Senhor, que não sejamos, Senhor, apenas ouvintes da tua palavra, mas sim praticantes. Nós louvamos ao Senhor por cada vida que se encontra aqui nessa noite, Senhor, e que o Senhor leve em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Nós pedimos e nós agradecemos no nome santo de Jesus. Estenda a sua mão.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos diga amém. A paz do Senhor, meus irmãos.